Estamos aqui mais uma vez na Igreja Evangélica Sagradas Missões de Jesus, Pastor Evandro Ribeiro. Louvado seja Deus. Meu filho vai estar trazendo agora um louvor. Daqui a pouco estarei trazendo uma palavra. Pastor também. Louvado seja Deus. Aqui é o Kaique, o antigo Kaique, né? Com Raios Novos RN. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para acompanhar. Sabia que depois da morte segue o ciclo. Preparou quando era preciso adorar a Deus a desdesse do mar. Quero convidar o evangelista Ivanês para vir fazer parte aqui do culto, né? Não, mas você nunca teve essa besteira aqui, não. Aqui tem isso não. Aqui não. Pode vir para cá. Porque você queria começar a pregar aqui, hoje era você. Que a semana passada eu não comecei. Aí você começa hoje e eu termino. Amém, irmão? E quem não encontrou, diga misericórdia do Senhor. Vamos lá. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temais as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. E a igreja diz? Amém. Eu vou ser breve, falta 5 minutos para as 8. 8h30 estarei passando para o nosso pastor, né? Eu quero dizer para vocês que nessa noite eu quero falar em relação a respeito sobre tribulação. Como é que uma tribulação vem para a vida nossa? Através de brechas, através de não vigiar, né? E não ser prudente. Não é isso, meu pastor? Então as brechas, ela encarreta, né? Ela traz para nós perturbação, tribulação, né? E aí a gente planta e vai colher aquilo que nós plantamos. Às vezes tem alguém que está sendo perseguido, aí não para pensar se está sendo perseguido. Por que está sendo perseguido? Por que às vezes eu sou perseguido aqui com Raios Novos? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a perseguição ela vem através daquilo que nós plantamos, através das nossas atitudes. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 2, né? Jesus disse assim, ó: com a mesma medida que tu medir o teu irmão, com a mesma medida você será medido. Então a gente às vezes é perseguido porque perseguimos. A gente somos às vezes afoito, né? Passamos a se achar
que é melhor do que o outro, do que o nosso próximo, né? E na realidade, diante de Deus, nós somos todos do mesmo tamanho. Ninguém é melhor e maior do que ninguém. Isso vem através do buscar, vem através da vocação, da chamada que nós temos. Amém? A igreja qual eu fiz parte, a primeira igreja, né, a Igreja Batista Fundamentalista Cristo é a Vida, foi lá onde eu tive um discipulado, foi lá onde eu busquei o conhecimento da verdade, né? Saí lá como missionário local, para depois vir para uma igreja pentecostal tradicional, e para chegar ao diácono tem que passar pelo estudo. Tem pessoas aí que foi separado para diácono, presbítero, evangelista. Você chega perto e pergunta, mas o que é que faz um diácono na igreja, né? O que um presbítero faz o quê? Um evangelista faz o quê? Então, até para ser batizado, tem pessoas que perguntam, mas eu fui batizado, mas eu fui batizado para quê? Qual é o objetivo de descer as águas, né? Por quê? Tem igrejas que batizam sem precisar de dar o discipulado, de explicar. Em relação ao casamento, da mesma forma. Quando os dois estão para casar, e aí tem toda, né, aquele ritual, né? Tem toda aquele discipulado de explicação, de ensinamento, como a noiva deve se vestir, a maneira que ela vai andar, né? Que ela vai chegar ao altar, aonde o noivo já está lá há horas esperando, né? Então existe toda uma cerimônia, né? Todo um ritual. Isso pro lado espiritual é do mesmo jeito. A gente leva anos para aprender isso. Tem pessoas que passam 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e ainda está no leite. Ainda não conseguiu entender o que é ser crente, o que é ser um servo, uma serva de Deus. Então as brechas, né, que a gente dá por causa do egoísmo, às vezes por causa do ego, por causa do eu, não, eu sou, eu faço, eu não quero aprender com ninguém, eu não obedeço ninguém, é rebelde. Então a rebeldia, a desobediência, isso causa danos, não só a nós, mas também atinge a família, atinge os amigos, atinge a sociedade e atinge a igreja. Quem está entendendo, diga amém. E para eu chegar hoje à posição que eu estou hoje, meu irmão e minha irmã, eu digo isso com humildade. Eu não digo isso para se exaltar, querer aparecer, que tem que aparecer Deus na minha vida. Agora, só que quando a gente chega a um grau de conhecimento, entendimento, porque eu paguei o preço. As pessoas querem receber títulos sem pagar preço. Qualquer pessoa, hoje eu estava conversando com uma missionária, uma suposta missionária, e ela falou, eu queria ser missionária lá na África. Minha irmã, você não ganhou ainda a sua família para Jesus. Você não ganhou ninguém na rua da sua casa. Como é que você quer ser missionária lá fora? Olhe para a minha vida. Veja se a minha família não está no altar. Veja se eu já ganhei, para a glória de Deus, até agora eu já ganhei mais de 30 pessoas da minha família para Jesus. Aí eu não preciso estar tocando trombeta. Eu quero que as pessoas me vejam Cristo em mim. Eu não quero estar querendo se achar que eu sou melhor do que os outros. Não. Agora, só que eu tenho história, eu tenho um histórico a zelar, eu tenho um ministério que eu vou defender. Agora eu vou defender com sabedoria, com amor. Eu não posso defender, né, com arrogância, com exaltação, né? A gente tem que ser humilde. A humildade, Jesus falou isso em Mateus 11, 28, né? Não, 29, né? Mateus 11, 29. Aprendei em mim, que sou humilde e manso de coração. Mas antes de dar essa palavra, eu volto um pouquinho aqui para o 28, né? No 28 Jesus diz assim, ó: venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem uns que é chamado para mestre, tem uns que é chamado para evangelismo, tem outros que é chamado só para cooperar na obra, para contribuir, né? Para ajudar. Cada um tem a sua chamada dentro da igreja, cada um tem a sua vocação. E eu e você, cada um temos que descobrir qual é a tua chamada, porque a minha eu já descobri. Amém? Então cada um podemos se atropelar, colocar a carroça na frente dos bois, tentar querer
abater, né? Tentar querer, em nome de Jesus, confrontar ou bater de frente com alguém que estuda todos os dias a palavra de Deus, porque você, olha, um dia eu me encontrei com um cara, não sabe dar uma pessoa que um teólogo, né? Eu vou dizer assim, não usa o nome dele por questão ética. E eu falei, meu irmão, não venha com essa teologia sua para cima de mim, não, porque se você for mexer nessa área aí, eu te dou um nó. Eu te dou um nó no teu juízo. Eu falei na hora. Porque, meu irmão, eu estudo de manhã em casa. Eu vivo na minha casa cuidando. Eu não estou trabalhando, sabe o que eu faço? Eu barro a casa, passo pano na casa, cuido do almoço. Quando minha mulher chega, está tudo pronto. Aí eu sinto para estudar a palavra de Deus. Eu não vivo brincando de ser crente, brincando de ser evangélico, não. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você vai encontrar no meio do caminho hereges, vai encontrar no meio do caminho gente atribulado, perturbado, pessoas problemáticas, complexadas. E se você não tiver revestido de todas as armaduras de Deus, você vai estar dando brecha para Satanás entrar e atribular a sua vida, perturbar a sua vida, tirar a paz de Deus da sua vida, meu irmão e minha irmã. Entenda isso em nome de Jesus. Uma coisa que eu aprendi e não vou abrir mão, igreja: humildade. Agora, humildade é eu deixar alguém pisar em cima de mim, não é assim também não. Humildade agora com autoridade, entendeu? Você tem que ser humilde. Você tem que reconhecer que o seu irmão tem mais conhecimento que você. Ou não tem, ou às vezes é o contrário. Mesmo que você tenha mais conhecimento do que o seu irmão, você não pode estar pisando ou humilhando. Você tem que sentar com ele ou com ela e estudar mais ele a palavra de Deus. Amém? Tem pessoas que ligam para mim, evangelista Ivanês, eu queria aprender sobre oferta, sobre dízimo, sobre comunhão com a igreja. Eu quero aprender como é que a gente tem que adorar a Deus. Você sabia, se você traz uma oferta aqui, brigado com alguém, se você passa o dia esculambando e praguejando, censurando, rogando praga para alguém, fazendo oração contrária, como oração de macumbeiro, você sabe que existe no nosso meio crente macumbeiro? Existe crente macumbeiro no nosso meio, irmão. Fazendo rezas contrárias, oração contrária, para você nunca crescer, para você não vencer. Mas está no altar, aí vem e traz a oferta, Deus não recebe. Recebe a liderança, recebe o pastor, recebe, mas Deus recebe. Lembra da oferta de Caim? Deus não recebia não a oferta de Caim não. Deus recebia só a oferta de Abel, mas de Caim Deus não recebia. Porque Caim tinha no coração dele, o coração dele era invejoso. Ele tinha inveja do irmão. Quantas pessoas não tem no nosso meio que tem inveja da maneira como você se veste, a maneira que você fala? Tem pessoas que ficam perturbadas quando vê você pregando, louvando, orando. Tem pessoas que ficam perturbadas. E isso é o que? É demônio. E mais um pouquinho, se arrochar um pouquinho, se manifesta dentro da casa de Deus, se manifesta. Eu já vi crente, minha irmã, crente mesmo, crente, se manifestando dentro da casa de Deus, através de uma oração. Na hora de orar, começa a pular, começa a dançar, e ali, sem discernimento, se a igreja não tiver discernimento, pensa que aquela dança é no espírito, e não é. É Satanás dançando. Satanás, ele dança, ele imita, ele prega no microfone, ele canta, ele ora. Mas quando está em casa, é o dia todo xingando. A casa parece um chiqueiro, não cuida bem da casa, mas de noite é fogo puro dentro da casa de Deus. Isso é brecha para vir a tribulação. Aí quando a tribulação vem, aí fica dizendo, eu estou assim, é porque fulano de tal está me perseguindo. Não existe perseguição para crente. Crente não é perseguido. Jesus, ele pagou o alto preço, ele derramou a última gota de sangue na cruz para remir nós de todos os nossos pecados. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, está lá escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, mas aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Esta igreja, ela estava passando por uma provação grande. Ela estava nesse momento aqui sendo perseguida, porque estava proclamando o nome de Cristo, estava falando de Jesus.
Jesus, ele estava sendo falado ali naquela região, e o governador daquele tempo, né, tinha baixado um decreto ali, que qualquer pessoa que falasse de Cristo, qualquer cristão que encontrasse, era para matar, não era para deixar vivo. E os cristãos, eles entravam dentro das cavernas para adorar a Deus. Uma Bíblia dessa aqui, ó, cada um levava uma folha, era rasgada a Bíblia todinha, cada um levava uma folha para casa. Era uma Bíblia distribuída para os irmãos tudinho. Cada um levava uma folha. Amém? Para você ver em lugar que é perseguido, aqui nós estamos vivendo um lugar, o país, o nosso Brasil, os cristãos ainda não estão sendo perseguidos. Aqui nós temos aqui, né, a liberdade de colocar uma caixinha de som em qualquer lugar. Você tem a liberdade de fazer culto lá na sua casa, na frente da sua casa, na praça, em qualquer lugar. E a polícia não vai chegar para dizer, desliga isso aí. Se o som for alto demais e alguém denunciar, a polícia chega e manda abaixar. Mas não tem, irmão, nenhuma lei. A lei da Constituinte, né? A própria autoridade, a própria polícia não tem autoridade de mandar você desligar seu som. Não tem autoridade. Tem autoridade de pedir para você abaixar. Amém? Não desligar. Você está entendendo? Jesus, ele estava sendo falado ali por esses cristãos que estavam se reunindo em cavernas, estavam passando por uma tribulação, mas João, ele tinha falado, olha, vocês se escondam, porque vocês vão passar durante 10 dias, alguns irão presos, alguns serão até mortos, mas antes que aconteça um massacre, né, se escondam. Tem momento também na sua vida, irmãos, que tem tempo que nós temos que se esconder. Tem momento na nossa vida que precisamos, né, se isolar para se preparar. Jesus, ele se isolava, ele subiu o monte. Moisés subiu, passou 40 dias no monte para descer em busca apenas de uma resposta de Deus. Muitos não querem mais pagar o preço para orar, jejuar, fazer da sua casa, né, um devocional todo dia em casa, né, um momento de oração com a família. Hoje a gente vê nas casas as pessoas comem em lugares diferentes na hora do almoço. Um come sentado no sofá com o celular na mão, outros diante de uma televisão, é ou não é? Outros comem lá na cozinha, outros dentro do quarto, outros lá no terreiro. Antigamente a família comia junto, né? Antigamente a mesa, pastor, era tão linda, o povo tudo sentado, né? Mas a mesa simboliza o quê? Comunhão. Você quer ver se seu irmão tem comunhão com você, chama para a mesa. Chama para a mesa. Isso aqui é revelação, viu? Você quer saber se seu irmão realmente tem comunhão com você? Chama para a mesa. Muitas pessoas hoje não querem vir ter comunhão com a gente, irmãos. Se aproxima perto de você, é para descobrir qual é, né, os seus projetos, para poder atrapalhar. Ninguém tem amigo não. Amigo que nós temos é só Jesus. Eu já perdi muitas oportunidades. Hoje eu poderia estar sendo pastor, a igreja está cheia de gente, mas por eu ter me precipitado, por não ter vigiado, por ter tocado trombeta, por ter falado, jogado nas redes sociais o que eu ia fazer, deu tudo errado. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca pare de vigiar, nunca pare, tantas brechas. Nessa noite, essa foi a palavra que Deus me trouxe nessa noite para você. Comece a partir de hoje. Nós estamos no mês 9, né? No mês 9. Falta 3 meses, né? Para o ano de 2025 acabar. O ano ainda não acabou. Deus, ele tem porta aberta para abrir para você e para sua família. Deus tem prosperidade. Deus tem vitória para mim e para você. Mas antes nós temos que tampar a brecha. Quer que eu provo na Bíblia que essa palavra não é as minhas palavras? Quer que eu provo? Eu provo e provo gostoso. Ezequiel 22, 30. Abra aí, meu pastor, por gentileza. Ezequiel 22, 30. Olha o que Deus falou para Ezequiel. Deus está falando para mim e para você nessa noite, que é hora de nós construir
aquilo que está destruído. Pode ser o que? Uma amizade, né? Que a vida não está bem construída, uma relação, né? De pai com filho, de mãe com filho, né? Não sei qual área que você precisa colocar o tijolinho, restaurar, e depois ficar na brecha, para que ele não venha destruir a terra é eu e você, a terra somos nós. Para que isso aqui não venha a ser destruído, nós temos que construir, temos que ser um construtor. Amém? Ezequiel 22. 30. Amém? Amém. A ninguém Deus achou um homem só, ou uma mulher, né, para que viesse colocar os tijolos no lugar, levantar o muro e depois ficar na brecha, para que ele não venha destruir. E não encontrou ninguém. Se você ler isso aí no espírito, você dá vontade de chorar. Porque a primeira vez quando eu ouvi essa palavra, deu um nó na garganta, deu vontade de chorar. Aí eu faço uma pequena conjectura com o profeta Isaías. Quando Isaías escuta a voz de Deus, a quem eu enviarei? Né? Isaías 6, né? E Deus pergunta. E Isaías estava tão ligado com Deus, que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lá. Eu e você temos que estar pronto para isso, mas antes primeiro tem que amolar as ferramentas. A ferramenta do jejum. Não, primeiro a ferramenta da vigilância, né? A ferramenta da obediência. A ferramenta da humildade. Da compaixão, da empatia, do amor. Tem que amolar essas ferramentas. As ferramentas têm que estar amoladas para ir para a guerra. Amém? Se você for com a ferramenta cega, você vai bater, você vai matar, em vez de construir, em vez de restaurar, você vai destruir. Então procure amolar as ferramentas. E aí eu fecho aqui com chave de ouro, deixando um versículo. Aí, eita, só foi 20 minutos até agora. Eu quero aqui deixar para você apenas Isaías 54, versículo 2. Abra aí, meu pastor, por gentileza, Isaías 54, verso 2. Enquanto o nosso pastor vai procurar aqui Isaías 54, 2, eu vou citar o 17, que diz assim: e toda ferramenta forjada, e outra versão diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti será guardada no dia do juízo, porque Deus o julgará, o condenará, porque esta é a herança que Deus escolheu para os seus escolhidos. Amém? Versículo 2, olha o que é que diz aí. Isaías 54, versículo 2. Louvado seja Deus. Eu estou pregando devagarzinho, porque eu me lembro uma vez que o pastor, parece que a igreja gosta aqui de uma pregação assim, light, né? Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas. 3 agora? Porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém. Vocês entenderam aí? Amplia o lugar onde tu mora. Como é que a gente ampliamos o lugar onde nós moramos? Mantendo a casa em ordem. Amém? Lembra do rei Ezequias? Quando Isaías entra, né? Isaías 38, né? Quando ele entra lá e dá uma palavra de morte para o rei. E diz: ajeita a tua casa, arruma, porque hoje mesmo tu vai morrer. O que foi que o rei Ezequias falou para Deus? Senhor, eu sempre fui justo, sempre fui bom,
Nunca defraudei nada de ninguém. Sempre procurei obedecer os seus estatutos. O rei Ezequias fez uma oração rápido. E antes que o profeta Isaías saísse do pátio, Deus falou ao profeta: volte lá, porque eu ouvi a voz, eu ouvi a oração do meu servo. E diga a ele que eu acrescentarei 15 anos. E foi assim, né, que Deus usou o profeta para falar de novo para o rei Ezequias, por causa de uma oração, irmão. Não, se eu quiser pregar um estilo pentecostal, pregar um estilo tradicional também dá certo, né? O importante é pregar a palavra. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Jesus, ele procura verdadeiros adoradores, que adoram ele em espírito e verdade. Depois que Deus, ele usa o profeta Isaías para mandar nós ampliar o lugar onde nós moramos, né? Manda nós ir lá descer a cortina do louvor, enfincar a estaca da palavra e fincar a estaca, né, da palavra, e alongar, né, esticar as cordas da oração. É isso que devemos fazer, meu irmão e minha irmã. Amém? Fique em pé, que eu quero fazer uma oração. Não vou usar os 30 minutos, não. Fique em pé, que eu quero fazer uma oração com vocês. Amém. A tribulação, ela tem um tempo. Diga aí para sua irmã. Diga: a tribulação tem um tempo. A tribulação tem um tempo, pastor. E esse tempo, ele é tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Põe a mão no seu coração. Fique em pé, igreja. Deixa eu fazer esta oração com você. Em nome de Jesus. Deus, toca no coração da tua serva e do teu servo. Arranca esta raiz de amargura que o Senhor está me revelando, está me mostrando aqui, meu Pai. Derrama a tua graça, manifesta o teu poder sobre ela, sobre ele, meu Pai. Tira, meu Pai, todo embaraçamento, tudo aquilo que embaraça a mente da tua serva, que traz confusão, que traz, meu Deus, faz com que ela pense que não é nada, mas que na realidade ela é apenas um rubi, é uma esmeralda, precisa ser lapidada. Nós somos um rubi, nós somos uma esmeralda, nós somos um diamante. Precisamos ser lapidados, o nosso caráter, a nossa personalidade. Precisamos colocar em nosso coração compaixão, empatia, humildade, mansidão. Oh Senhor, cura nossa alma, tira todas as feridas da alma, meu Pai. Restaura, meu Pai, como o Senhor restaurou o rei Ezequias, dando a ele, acrescentando 15 anos. Acrescenta, meu Pai, acrescenta aquilo que a tua serva e teu servo está precisando para esse ano, ainda para esse ano, meu Pai. Não é para o ano de 2026, não, é para o ano de 2025, daqui para terminar esse ano, meu Pai. Traga o avivamento para a casa da tua serva, traga, meu Pai, traga, Senhor, cura, libertação, restaura, meu Pai, aquilo que está quebrado. Oh Espírito Santo, ajuda, meu Pai, não abrindo a nossa boca, que a gente vê, meu Pai, ser uma pena, um lápis, uma caneta do Senhor afiada, com tinta escrita com o teu sangue, meu Pai, para escrever no coração daqueles que estão aflitos, oprimidos, que estão com depressão, que estão perturbados, que é problemático, complexado. Ajuda-nos, meu Pai, a ter a unção para curar essas pessoas que estão precisando, meu Pai. Visita aqueles que estão pelas ruas, que estão sem rumo, os que estão na prisão, meu Pai, os que estão no UTI, os que estão passando por dificuldade, meu Pai, na saúde, na área financeira, no ministério. Meu Deus, restaura
confirma a nossa vitória, em nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça assim, igreja. Coloca a mão na cabeça assim, ó. E diga assim: em nome do Senhor Jesus, toda perturbação, todos os pensamentos contrários, em nome do Senhor Jesus, sai! Em nome do Senhor Jesus, sai! Toda doença, toda enfermidade, todo mal, sai! Em nome de Jesus. E a igreja crê, diga amém. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, em frente, um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, aí em frente, um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quando eu penso em Jesus, Ele está perto de mim. Vou louvando, adorando, exaltando o Senhor. Ele mora no meu coração. É minha rocha, meu eterno amor. Ele é importante pra mim. Consolado, ungido, verdade, paz e perdão, salvação, vida bem claro ser, que mensagem no céu, que me transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Aleluia, glória.